debate é um gênero oral que normalmente se estrutura em torno de uma questão, uma ou mais questões polêmicas e que a gente tem oportunidade, os participantes têm a oportunidade de debater diferentes pontos de vista, confrontando esses pontos de vista e eventualmente chegando a um consenso em relação a esse ponto de vista. É uma situação de comunicação muito privilegiada para desenvolver o argumento, então para desenvolver a capacidade argumentativa. Você tem que considerar o ponto de vista do outro para poder se posicionar, então é uma oportunidade grande também de abertura para o diálogo, de flexibilidade de pensamento e de ter a consciência da diversidade de opiniões também. Esse repertório que eu tenho, esse embasamento que eu tenho é o que vai qualificando a minha opinião e permitindo que eu me posicione em relação às coisas do mundo de uma maneira não só mais assertiva, mas também propositiva, né? Tomar decisões a partir de uma reflexão feita pela troca de argumentos. Então ele está trazendo uma questão polêmica e aí ao colocar um ponto de vista sobre isso, escutar um outro ponto de vista e se relacionar com esse outro ponto de vista para poder construir o seu argumento, ele está colaborando para um debate qualificado a respeito de uma questão que é uma questão de interesse coletivo. Em torno da questão polêmica, precisa existir um posicionamento contra e um posicionamento a favor, porque o debate necessariamente vai colocar em confronto dois posicionamentos diferentes. E aí decidir com os alunos quem são os alunos que querem apoiar esse posicionamento contra e esse posicionamento a favor. É importante que esses grupos se organizem de uma forma que eles possam escolher quem vai ser o debatedor efetivamente e que o restante dos alunos possa dar um suporte em termos de argumento, embasamento para os argumentos para esses que vão debater. É um grupo primeiro que começa a falar, depois que esse grupo fala num tempo pré-determinado, eu tenho a réplica do grupo que está se opondo a esse primeiro grupo que falou, também num tempo determinado e normalmente uma oportunidade de tréplica novamente num tempo determinado. O papel do professor nesse momento, no momento do debate propriamente dito, é um papel de mediador. Então esse é um momento em que ele já não dá orientações diretas e também não toma partido. Ele só vai garantir que as regras e as normas do debate sejam cumpridas. O primeiro passo é ele escolher, junto com esses alunos, qual será a questão polêmica que vai guiar esse debate. O professor ajuda o aluno a levantar isso que está posto nas mídias, por exemplo, quais são as questões polêmicas naquele momento, e se nenhuma daquelas questões que ele levou teve muita adesão, muita mobilização dos alunos, então valorizar mais a escuta e o que vem deles e ver como é que o professor consegue pegar essa questão que vem dos alunos e ampliar ela do contexto local para um contexto mais amplo. A partir do momento que eu identifico qual que é a questão polêmica que teve mais engajamento naquela turma, que teve mais mobilização, a gente parte para um segundo momento, que é ajudar os alunos a procurarem informações sobre aquela questão polêmica. E aí o professor ir orientando o que é uma boa informação, o que é uma informação de qualidade, que informações se relacionam. Então é muito importante, primeiro, que essa questão seja relevante para os alunos, e depois que eles tenham informações suficientes para poder construir argumentos consistentes a respeito dessa questão que foi escolhida. Absolutamente toda disciplina pode buscar algum tema que esteja ligado e mobilize os assuntos que estão sendo estudados naquela disciplina para ser debatido pelos alunos. Eles vão usar essa mesma estrutura do debate, mas aquilo que vai pautar o tema é aquilo que é específico da disciplina em questão. Então eu posso trazer uma questão climática para as aulas de ecologia, por exemplo, ou posso, se eu estiver trabalhando alguma coisa de ocupação de espaço urbano em geografia, eu posso tratar de mobilidade urbana e pensar como que um plano diretor impacta na mobilidade urbana, por exemplo. Então, as disciplinas podem fazer recortes temáticos e aí os alunos também podem pesquisar e mobilizar, inclusive, o conhecimento que está sendo trabalhado naquele momento. O que é importante o professor considerar é que, dependendo da faixa etária do ano para que ele vai estar propondo aquele debate, os alunos têm um determinado repertório e vão ser capazes de lidar com um determinado grau de complexidade. Se eu escuto os meus alunos ou se eu trago propostas para eles, mas escuto o que eles têm para me dizer em relação a essa proposta, eu vou saber adequar um tema que é mais conveniente, que seja proposto para aquela determinada faixa etária. É importante o professor ter em mente que esse é uma avaliação processual. Então, eu não posso olhar só para o momento do debate, eu tenho que olhar para tudo que construiu ou que tornou possível chegar naquele momento do debate.
Então, desde o engajamento dos alunos em levantar, por exemplo, as possíveis questões polêmicas, até as sugestões que eles trouxeram, o momento da pesquisa, o que esses alunos trouxeram de pesquisa, como eles se organizaram nesse debate, né, na hora de definir quem ia assumir o ponto de vista a favor e o ponto de vista contra, como eles estruturaram o argumento deles a partir das informações que eles coletaram, mas tudo isso precisa ser avaliado junto com a turma. Então a gente sugere uma dinâmica, o professor pode pensar em outras maneiras, mas uma sugestão de dinâmica, por exemplo, é que os alunos que estão como audiência nesse debate, então eu vou ter os debatedores, tem os alunos que apoiam os debatedores e tem uma audiência, o restante da sala. Que essa audiência ela faça anotações ao longo de todo o debate, considerando a consistência dos argumentos, os argumentos que ela achou mais forte, as estratégias argumentativas. Para fechar isso, o professor pode reunir todas essas informações na lousa ou, enfim, num arquivo digital, para dizer aquilo que foi, o que é celebrado, né? O que é de ganho, o que tem de ponto de atenção, o que funcionou melhor, o que funcionou pior, que tipo de sugestões o grupo que estava assistindo poderia trazer para o grupo que estava debatendo. A gente tem no site www.escrevendofuturo.org.br um material teórico sobre debate, entrevista com especialistas, referências bibliográficas, artigos. É possível encontrar também uma publicação, que são os cadernos de orientação para o professor, um caderno específico que é o caderno Pontos de Vista, que tem uma oficina voltada só para o debate. Então, procedimentos para o debate, questões polêmicas, textos de apoio e jogos de aprendizagem para trabalhar a argumentação.